Eu sou o Pedro Pós, eu vou apresentar aqui o trabalho de robótica móvel, dando ia fazer aqui as simulações por causa do tempo. Então, para o robô de tração diferencial, o que a gente precisa para descrever a posição dele no plano é x, y e esse ângulo de orientação. Fazendo a dedução matemática, a gente chega nessas relações aqui para a cinemática diferencial. E para o robô Ackermann, a gente também tem o x, o y, o ângulo de orientação e o ângulo de estressamento. Fazendo a dedução matemática partindo dos mesmos princípios, isolando as variáveis, a gente chega nessa relação aqui da sistemática diferencial. Então, quando a gente faz a simulação usando a cinemática inversa e a cinemática diferencial, a gente começa com definindo os parâmetros do robô e os parâmetros da simulação. Então, fazendo a simulação aqui, a gente coloca as equações aqui, que a gente obteve ali na dedução matemática. E usando a definição ali da derivada, né? O próximo ponto, ele é o ponto atual mais o x ponto vezes o dt. Então, aplicando aqui os cenários de reto para frente, para trás, para esquerda e para direita, a gente chega nessa curva aqui de posição em x e y. Então a gente vê aqui que a curva para a esquerda, o robô ele tende a fechar um círculo aqui, né, para a esquerda e para a direita. Isso porque a velocidade imputada em cada roda ela é constante. Então aqui na curva para a esquerda, a velocidade na roda da direita ela é maior do que da roda para a esquerda, e isso faz com que ele faça uma curva para a esquerda, na curva para a direita o contrário. E para frente e para trás a curva é velocidade constante, né? Em ambas as rodas só muda a orientação. Então as variáveis de estado aqui em x a gente vê que tanto para a curva para a esquerda quanto para a direita as curvas se sobrepõem, porque eles acabam percorrendo um mesmo círculo, né? Visto em x, eles percorrem um círculo, daí essa variação em x fica igual. E em y ela fica espelhada, né? Porque com fazer a curva para a esquerda ele está no y positivo e fazer a curva para a direita está no y negativo. E o ângulo de orientação ele vai crescendo linearmente aqui. Então, fazendo para o robô Ackermann essas relações que a gente chegou. Então a gente substitui essas relações aqui e retorna também o psi agora. Então, fazendo o mesmo cenário aqui, direto para frente, para trás, para esquerda e para direita, fazendo aqui as curvas no plano, a gente chega nessas curvas aqui, que são semelhantes ao robô de tração diferencial, afinal ele está fazendo a mesma trajetória aqui, né? Está fazendo uma curva total para a esquerda e uma curva total para a direita. A gente vê também que com o robô Ackermann ele tem a tendência a fazer essas curvas mais suaves aqui. E as variáveis de estado, elas seguem a mesma lógica, né? Para final, a trajetória aqui, ela é muito parecida com a do robô de tração diferencial. Com o acréscimo do φ, né? Do psi. Para fazer uma curva para a esquerda, eu coloco psi constante no ângulo positivo e para a direita o psi constante no ângulo negativo. Agora, fazendo via Range-Kutta, essa aqui é a definição, né, do Range-Kutta de quarta ordem. Então, a gente mantém para o robô de tração diferencial as mesmas equações aqui, a gente só implementa o Range-Kutta colocando as constantes aqui e depois fazendo a soma na proporção que estava ali em cima. Então, fazendo aqui uma trajetória que é seguindo reto e depois ele foi para a esquerda, fez uma curva para a direita, parou e só foi para trás. É assim que sai o robô de tração diferencial. Aqui é a evolução das variáveis de estados. E se a gente compara com a mesma trajetória, né, os mesmos cenários do que foi feito para a cinemática inversa diferencial, né, a gente chega na mesma curva aqui. A única diferença é que está rodando por mais tempo, né, por isso que ele fechou o círculo, mas se você compara aqui os resultados aí são o mesmo. Então a gente faz aqui a mesma evolução das variáveis de estados, que deu igual à anterior, para o robô Ackermann. Fazendo pelo método Range-Kutta, a gente faz a mesma coisa, troca aqui as variáveis e implementa o Range-Kutta. A gente fazendo o mesmo, aplicando as mesmas velocidades, né, a gente vê que ele faz uma curva bem mais suave para a direita, para a esquerda, uma curva bem mais suave para a direita, para e segue reto, comparação ao robô de tração diferencial.
Daí a evolução das variáveis de estado, as entradas aplicadas no esterçamento e na velocidade das rodas. E aqui a comparação com a cinemática inversa diferencial, que também deu o mesmo resultado, né? A gente compara aqui a posição em x e em y. A evolução de variável de estado que também deu igual ao anterior. E é isso o trabalho.